Olá, meus irmãos. Convido você então a abrir a palavra de Deus. Nós vamos nesse momento, na nossa escola bíblica dominical, pensar um pouco a respeito de Mateus capítulo 24, quando fala a respeito da tribulação, a respeito de um arrebatamento, como isso se daria, como seria esse arrebatamento, como seria também essa tribulação, né? Se a igreja passa ou não passa pela tribulação. Isso está em Mateus, no capítulo 24, a partir dos versículos 15. Mateus 24, a partir do verso 15. Então eu quero pensar nessa escola bíblica dominical com você a respeito de 4 assuntos, 4 perguntas que são importantes aqui. A primeira é uma pergunta que o diácono André fez para nós no domingo passado, que é sobre a importância do imperador Constantino para o cristianismo. Essa é a primeira questão que nós vamos lidar aqui então. A segunda questão é sobre o arrebatamento da igreja. Olhando para Mateus 24, como será esse arrebatamento? Muitos falam de um arrebatamento secreto. Talvez você se lembre do filme Deixados para Trás e também dos livros escritos por Tim LaHaye, onde é nos mostrado uma visão de um arrebatamento secreto, né? Então as pessoas estão num avião e de repente o piloto do avião ele é arrebatado e aí o avião cai desgovernadamente, né? Então é sobre essa questão que a gente vai tratar aqui, se as coisas serão dessa maneira mesmo ou não, se haverá um arrebatamento secreto ou não. O que é a tribulação que Jesus diz? Em Mateus 24, Jesus diz que o mundo será solapado por uma tribulação enorme. O que é essa tribulação? E aí a última questão. A igreja, eu e vocês, nós seremos arrebatados antes dessa tribulação ou depois da tribulação? Essa é uma questão que tem levantado muita discussão. Vamos começar pensando sobre a nossa primeira questão, então, sobre a importância de Constantino para o cristianismo. Para quem não conhece muito a história de Constantino, Constantino é um imperador, foi um imperador romano no ano mais ou menos 300, 350, mais ou menos. E Constantino afirmou, muitos biógrafos trazem essa informação da história de Constantino, de que ele teve um contato com um dos símbolos do cristianismo, nesse caso a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em uma das batalhas que Constantino foi travar, então, ele diz ter recebido uma revelação de que sob aquele símbolo, o símbolo da cruz, ele venceria aquela batalha. Algumas coisas não são verificáveis na vida de Constantino. Dizem que ele pediu aos soldados que pintassem a cruz de Cristo no escudo de cada um dos soldados, fosse pintado então aquela cruz de Cristo. E os seus oponentes então entendiam que se olhassem para os escudos dos soldados, eles ficariam cegos. Então disse que os oponentes de Constantino lutaram com os soldados sem olhar para eles. Obviamente essa foi uma vitória fácil, né? Há uma discussão sobre se Constantino foi ou não um cristão de fato. Nós não sabemos. Existem algumas coisas sobre a vida dele que não são verificáveis. E sobre essa questão de ser salvo ou não ser salvo, essa é uma questão que Cristo diz que nós deveríamos deixar com Deus. Esse tipo de julgamento deve estar nas mãos do Senhor. Constantino, então, que é não é um César, mas Césares são vários em Roma, né? Constantino é um destes Césares, então ele tinha um grupo enorme de soldados debaixo das suas ordens, então, e venceu essa batalha.
Então, como ele era um pagão, ele decide então, a partir dessa vitória contra os seus oponentes, a adorar o Deus dos cristãos, ok? Até esse momento, a igreja havia passado por muita dificuldade. Muitos cristãos haviam sido mortos, lançados aos leões, empalados vivos, muitos foram acesos como tochas humanas em Roma. Isso nós estamos falando da casa de milhares de cristãos mortos. Quando Constantino, então, se torna, vamos usar essa palavra, um cristão, a igreja começa, então, a receber alguns benefícios, ok? E aí começa a entrar, então, na pergunta do André, do diácono André, sobre a importância de Constantino para a fé cristã. A igreja começa a viver um período de descanso com Constantino, porque ele torna o cristianismo a religião oficial do Estado. Então, as pessoas deveriam se proclamar, se autoproclamar cristãs, então, para poder servir ao Estado, ser um funcionário do Estado, por exemplo, não é? É nesse momento que começa a encher a igreja de pessoas carnais, de pessoas não crentes, de pessoas que não professam a fé como deveria ser, porque o cristianismo se torna uma religião do Estado. A igreja, então, deixa de ser perseguida em Constantino, porém ela começa a ficar cheia de pagãos, cheia de gente carnal, gente que não é cristã de fato, né? Então esse é um dos problemas. Constantino também distribui muita terra para a igreja, muitos bens para a igreja, e muitos desses bens estão até hoje no poder de Roma, da Igreja Católica Romana, né? Muitos dos terrenos que ela tem é dessa época da doação do imperador Constantino ainda. Então surgem muitos problemas, muitos locais onde eram templos pagãos, locais pagãos. Constantino então entrega a igreja, dá a igreja destrói com tudo aquilo e coloca então igrejas sobre estes locais, e o cristianismo então vai crescendo de uma forma um pouco mais desordenada na história e vai então avançando, né? Você, a partir desse momento, já começa a perceber muitos problemas que Constantino causou para a igreja e a própria igreja também de se alinhar ao Estado nesse momento, né? A igreja se enche de pessoas carnais, muitas heresias, muitos problemas, enfim, começa a dar um valor muito grande para o recurso financeiro e menor para as questões espirituais. Enfim, muitos problemas começam a surgir daí. Mas tem uma coisa que Constantino fez que é importante para a história do cristianismo. Constantino ele convocou aquilo que nós chamamos de o primeiro concílio ecumênico. A palavra ecumênico vem de uma palavrinha grega chamada oikoumene, que é toda a terra habitada. Constantino ele convocou, disse a história, né? Eusébio de Cesareia conta isso na sua história eclesiástica, convido você a ler. Diz que Constantino convocou mais de 1.800 bispos cristãos de todo o Império Romano para que se unissem na cidade de Niceia em 325, para então debaterem algumas questões relacionadas à fé. Uma dessas questões é a mais importante, é um dos fundamentos do cristianismo, que é a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia um bispo em Roma chamado Bispo Ário, que ele afirmava que nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi criado. Ele não era Deus, ele era menor do que Deus, e ele havia sido criado em algum momento na eternidade e também no tempo, né?
Então isso varreu Roma, foi um problema entre muitos cristãos, muitas igrejas, houve um debate muito grande em cima disso. Para resolver então essa questão e outras questões, Constantino então decide convocar em 325 bispos, né, mais de 1800. Eusébio de Cesareia diz que nessa reunião compareceram um número maior de 300 bispos, muitos bispos vieram, e um número incontável de participantes. Então, nesse concílio de Nicéia, é onde se afirma, então, categoricamente, em primeiro lugar, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi criado, ele foi gerado do Pai, ele sempre existiu, não é? Então, utilizando Tertuliano, utilizando outros pais da igreja, aquele concílio de Nicéia afirmou a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e também a sua participação na Trindade Santa. E que nosso Senhor Jesus Cristo, diferente daquilo que Ário havia falado, o bispo Ário havia falado, ele não foi criado, né, porque ele é Deus, ele foi gerado. O Espírito Santo, então, é procedente do Pai e do Filho, então, formando aquilo que nós chamamos de a Trindade Santa, que já havia sido afirmado antes, mas que naquele momento estava precisando de uma afirmação oficial. Então olhando para isso, Constantino ele criou muitos problemas para a fé cristã, é verdade. Mas se tem uma coisa que foi importante é o Concílio de Nicéia. Primeiro concílio ecumênico em 325. Esse é um concílio extremamente importante para a igreja. É um concílio que firma as bases da doutrina cristã da igreja. Então, respondendo aí a pergunta do nosso irmão André, trouxe muitos problemas, mas trouxe algo importante aí, o Concílio de Nicéia aí para a gente dar uma pesquisada, tá bom? Meus irmãos, convido vocês, se houver aí alguma dúvida dessa questão histórica aí que nós vamos falando, posta aí, coloca aí nas perguntas aí, nas mensagens aí no Facebook, aí a gente vai olhando, tá bom? Quero trabalhar com outras 3 questões hoje sobre essa questão da escatologia. A primeira questão é esse arrebatamento secreto, a tribulação, o que é a tribulação, e aí a igreja passa ou não passa pela tribulação. Convido você a ler comigo Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dos versículos 15 a 28. Mateus 24, 15 a 28, onde diz assim: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar coisa alguma da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tem predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres.
Como nós vimos então nas escolas bíblicas passadas, né, dos domingos passados, esse sermão escatológico de Jesus, ele foi originado por algumas perguntas que os discípulos fizeram ao nosso Senhor. Eles estavam saindo do templo naquele dia, houve uma discussão entre Jesus e os sacerdotes no templo. Os discípulos então olham para a imponência do templo, que estava sendo construído então por Herodes, esse é o segundo templo, e falam a Jesus a respeito da imponência daquele templo então. Jesus vai dizer para eles olharem melhor, porque não ficaria daquele templo pedra sobre pedra. Um templo imponente, um templo fortíssimo, algumas das suas pedras pesavam toneladas, são pedras enormes, pedras de 8 metros de comprimento e 1,5 metro, 2 metros de largura. Então Jesus vai dizer para os discípulos que ali não ficaria pedra sobre pedra. E Jesus diz isso e vai seguindo o Monte das Oliveiras. Então se aproximam de Jesus 4 dos discípulos, então, e vão perguntar para Jesus, né? Pedro, Tiago, João e André vão perguntar para Jesus quando é que o templo seria destruído. Isso deixou eles intrigados, né? Quais seriam os sinais de que o templo de Herodes, que Herodes estava reconstruindo com o dinheiro dos judeus, quais seriam os sinais de que isso aconteceria, né? Por que o templo seria destruído? E também, qual seria o sinal da vinda de Jesus? Então, essas questões elas estão emaranhadas no texto. Por isso é preciso fazer uma distinção quando Jesus está falando de uma coisa e quando ele está falando de outra coisa, né? Quando ele está falando da destruição do templo e quando é que ele está falando da sua segunda vinda. Essas coisas estão unidas no mesmo texto e é preciso, então, alguma habilidade para separar e perceber. Isso aqui está relacionado ao templo, que já aconteceu. Isso está relacionado à segunda vinda de Jesus. Relacionado ao templo, nós percebemos que as palavras de Jesus elas se cumpriram cabalmente. No ano 70, não é? O imperador Tito ele cerca Jerusalém durante 4 anos, no ano 66 e no ano 70 ele consegue invadir então Jerusalém. Aí ele vai então destruir o templo e nessa invasão dele, entre 500 e 1 milhão de judeus então são mortos nessa invasão. Eusébio de Cesareia nos diz na sua História Eclesiastes que nesse tempo muitos cristãos eles fugiram para os montes por conta de uma profecia que eles conheciam. Quando eles viram Jerusalém cercada pelos exércitos do imperador Tito, o exército romano, os cristãos saem de Jerusalém e vão para os montes. Eles vão se distanciar do templo naquele momento, ouvindo e entendendo uma profecia de que não haveria libertação, como houve em tempos passados. Por exemplo, nos tempos do rei Ezequias, não haveria libertação agora. As palavras de uma profecia, Eusébio não diz que profecia é essa, seriam cumpridas e haveria muita destruição e morticínio. Por isso os cristãos não ficam em Jerusalém. Eles saem, eles fogem. Por isso você lê também aqui em Mateus 24, quando Jesus fala a respeito destes que estão no campo, para não voltarem, não é? Quando houvesse este cerco, eles atendendo a voz dessa profecia, então, eles não voltam, eles ficam, então, nos montes. Eusébio fala disso também na sua História Eclesiástica. Quando nós
começamos então a falar a respeito dessa questão da destruição do templo, essa questão da segunda vinda de Jesus, percebemos então que Jesus utiliza a figura de uma mulher grávida, né? Que está para dar à luz, né? Ele une isso à sua segunda vinda. Então, à medida que o tempo vai passando, essas dores dessa mulher grávida vão sempre se intensificando até culminar com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas dessas dores dessa mulher grávida, vamos dizer assim, Jesus vai dizer, por exemplo, que são falsos cristos surgindo em nome dele, falsos messias, falsas religiões. Nós estamos exatamente nesse tempo, né? Nós estamos vivendo esse momento, esse período das dores de parto. E Jesus falou também de conflitos armados entre nações, reino contra reino, guerras e rumores de guerras, guerras mundiais e guerras locais, falamos sobre isso. Jesus, além dessas guerras, desses falsos cristos, ele falou que a natureza também entraria em turbulência, terremotos, maremotos, as estações do tempo mudando, não é? Quando deveria ser calor, frio, quando deveria ser frio, calor, os períodos de chuva também fora da sua estação normal, né? Perseguição dos cristãos, Jesus falou disso, como marcas da sua vinda também, além dessas perseguição a cristãos, a fé cristã, divisão familiar, ciúmes, quando alguém abandona a religião da família, então, e volta-se para o cristianismo, então há uma perseguição dentro da família, também vimos isso. Esfriamento do amor no mundo, esfriamento do amor entre aqueles que são cristãos, e aí vem aquilo que nós chamamos de apostasia, algo que nós já estamos presenciando isso também nos nossos dias. E Jesus diz que o evangelho do reino, a mensagem cristã, ela correria o mundo, não haveria impedimentos, né? Ela cumpriria o progresso e o processo para o qual ela foi determinada, né? E Jesus vai nos mostrando que todas essas coisas são os princípios das dores. São como que trombetas tocando, anunciando que nosso Senhor Jesus Cristo voltará. E isso então pode acontecer a qualquer momento. Jesus então, a partir desse momento, já em Mateus 24, a partir do verso 15, ele começa então a tratar novamente sobre estas questões que vão anunciando a sua segunda vinda. Começa agora um processo um pouco mais complicado, onde Jesus envolve textos de Daniel na sua profecia. Quando nós olhamos para o texto de Daniel, por exemplo, e eu convido você, pode abrir lá comigo, Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, Daniel 12, 11, Daniel profetiza a respeito de uma abominação que estaria na casa de Deus, ok? Essa profecia de Daniel, ela passa o tempo em vários acontecimentos. Por exemplo, nós podemos citar um acontecimento no ano 165, quando Etíoco Epifanes, ele invade Jerusalém e ele sacrifica dentro do templo um porco, algo que para um judeu era abominável, né? Então ele invade com seu exército, toma Jerusalém, invade o templo e abre um porco dentro do templo e sacrifica então ao seu Deus, nesse caso Zeus, né? Ele sacrifica esse porco a Zeus. A profecia de Daniel está fazendo uma referência a esse tipo de abominação.
a abominação que está no lugar santo, algo profano que não deveria estar ali, algo que é visível, que é uma abominação diante de Deus. A partir desse processo de Antíoco Epifanes, é que se levanta aquilo que nós chamamos de a Guerra dos Macabeus. Existem alguns livros apócrifos, por exemplo, históricos, que se chama o livro dos Macabeus, que conta essa história do povo judeu, ok? Então, a profecia de Daniel 9, 27, 11, 31, 12, 11 faz uma referência a esse evento de Antíoco Epifanes sacrificando o porco dentro do templo. Mas não é a única. Quando nós chegamos no ano 70 depois de nosso Senhor Jesus Cristo, o imperador Tito cerca novamente Jerusalém, agora por um levante dos judeus contra Roma, não é? Ele cerca então durante 4 anos Jerusalém e vai invadir novamente Jerusalém. É nessa ocasião que perto de 1 milhão de judeus morrem, né? Os discípulos então cristãos fogem para as montanhas atendendo essa profecia do Senhor, né? E ele invade o templo também. Dentro do templo é sacrificado muitos judeus lá dentro, um fogo fortíssimo é colocado dentro do templo e muitos judeus morrem sacrificados dentro do templo. Aquela abominação que está no lugar santo da qual falava Daniel se cumpre mais uma vez no ano 70 depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ler novamente Mateus 24, do 15 ao 28, você vai perceber essa questão histórica então se confirmando, não é? E essa citação de Daniel, utilizada por nosso Senhor Jesus, tendo mais um cumprimento, então no ano 70. Primeiro no ano 165, antes de Cristo, com Antíoco Epifanes, depois no ano 70, com o imperador Tito, tá bom? Quando nós olhamos então para esse processo, nós percebemos que dentro do texto bíblico Jesus trata de várias coisas juntas. E estas coisas, estas profanações do templo, como que anunciando a sua vinda. Sabei que a vinda do Senhor está próxima quando essas coisas acontecerem então. Olhando para o texto da Sagrada Escritura, quando Daniel faz essa afirmação e acontecem 2 cumprimentos, nós podemos esperar pelas palavras de Daniel e também pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, mais um momento em que isso acontecerá, mais um momento em que haverá uma abominação no lugar santo, uma abominação onde não deveria estar e está. Jesus diz que isso vai acontecer, então, mais uma vez, como um dos anúncios do fim, como algo que vai anunciar aí a sua segunda vinda, então. Olhando para o texto, mais uma vez, começamos a perceber nosso Senhor Jesus Cristo, então, falando de mais uma tribulação. Primeiro, aquela do ano 70 e agora uma que eu e vocês, em teoria, vamos viver. Essa tribulação significa ou é a imagem de alguém sendo colocado em meio a 2 prensas, uma pessoa no meio e 2 prensas pressionando a pessoa, dando a ideia de um esmagamento. Essa tribulação tem essa ideia. O que é de fato essa tribulação? Nosso Senhor Jesus Cristo não diz. Como é uma tribulação extremamente severa e mais severa do que as tribulações anteriores, é alguma coisa
que os cristãos e todo o povo do mundo vai viver, que é uma tribulação que ela não passa, ela é alguma coisa ininterrupta. E aí a gente teria que pensar em algum tipo de perseguição psicológica, né? Alguma coisa que você vai dormir, ela está com você, você acorda, essa perseguição está com você, alguma coisa muito severa. Então, é essa ideia de tribulação que passa a ser trabalhada na Sagrada Escritura. Olhando o texto no qual nosso Senhor Jesus Cristo vai falando e olhando também os demais textos escatológicos de 2 Tessalonicenses 2, também Apocalipse, Marcos 13, Lucas 11, não dá para afirmar que haverá um arrebatamento secreto. Você deve se lembrar lá dos livros e dos filmes do Tim LaHaye, do Deixados para Trás, onde ele mostra um arrebatamento secreto com base em Mateus 24. Estarão dois no campo, um será tomado e o outro deixado, né? Dois estarão em cima do telhado, um é tomado e o outro é deixado. Não dá para fazer essa afirmação com base nos textos escatológicos. Inclusive, tanto não dá para fazer essa afirmação que muitas das pessoas, muitos dos teólogos, muitos dos estudiosos que faziam essas afirmações, eles voltaram atrás. À medida que o estudo vai nesses textos vai avançando, né, e novas propostas baseadas em todo o texto da Sagrada Escritura vão surgindo, esses teólogos então foram abandonando essas ideias, esses estudiosos foram abandonando essas ideias de que haveria um arrebatamento secreto. Por exemplo, o avião está, né, no alto lá e o piloto e o copiloto é tomado e aí a nave desce, não tem quem pilota o avião, né? Desce para destruição e aí as pessoas que estavam dentro do avião não morrem, porque naqueles dias não haveria morte. Eles começaram a abandonar esse tipo de visão, porque começaram a compreender que, de fato, aquilo que Jesus fala em Mateus 24 é uma mescla de vários acontecimentos no tempo, inclusive do acontecimento da sua segunda vinda, não é? Acontecimentos históricos que anunciariam a sua segunda vinda, como eu estou falando aqui para vocês. Então, esse arrebatamento secreto, pela Sagrada Escritura, não haverá. Um arrebatamento secreto também que daria às pessoas que ficam no mundo uma segunda chance de arrependimento, não haverá. O que está sendo afirmado hoje, e é a posição que nós defendemos, é que haverá um processo concomitante. Então, Jesus voltando nos ares ao toque da trombeta do arcanjo, não é? Os corpos dos mortos ressurgindo dos mortos e a igreja como um todo sendo arrebatada com Cristo nos ares. E nesse momento, de forma concomitante, de forma contínua, os anjos do Senhor, então, juntando aqueles que são para a perdição e já levando eles para o tribunal e para receberem a sentença de condenação. Então, arrebatamento secreto não dá para afirmar, inclusive muitos aí já abandonaram essa ideia e eu sugiro que você abandone também essa ideia porque ela não tem fundamentação na Bíblia, tá bom? Desculpa aí, às vezes você estava esperando um arrebatamento secreto e tal, não haverá. É um arrebatamento em que todos verão, tá? Convido você a ler aí Marcos 13, Lucas 21, todos esses textos vão confirmar arrebatamento secreto, não há, tá bom? A tribulação, então, é como se a pessoa estivesse entre duas prensas, sendo pressionado continuamente, então, e o que ela é de fato, não dá para afirmar, ok? A igreja passa pela tribulação? A igreja vai enfrentar a tribulação? Sim. Nós entendemos que a igreja vai passar pela tribulação.
Reverendo Augustus Nicodemos falando sobre isso, ele diz assim, olha, eu acho que é melhor a gente estar preparado para passar pela tribulação do que a tribulação nos pegar desprevenidos, né? Muitos teólogos, muitos estudiosos da Sagrada Escritura, homens piedosos, acreditam que a igreja passará sim pela tribulação, assim como no passado a igreja passou pela tribulação, mas tinha a presença de Deus garantida com ela. A igreja passando pelo processo da tribulação é um processo de refinamento, é como o ouro sendo provado ali pelo fogo, então, ok? Dentro desse processo que vai anunciando aí a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que vai acontecer, então, é que um homem vai se levantar na história do mundo e vai então sentar-se no lugar santo como uma espécie de abominação. Ok? Marcos 13, 24 fala sobre isso também. Um homem vai se levantar com todo o poder diabólico e vai então levar os cristãos, ou boa parte dos cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, a uma apostasia mundial, se é que a gente já não está vendo essa apostasia mundial, um abandono da fé. Quando a gente pensa em apostasia, geralmente você pensa em pessoas que não vão mais à igreja. Não é isso que você pensa? Pessoas assim, não vou mais para a igreja, não quero mais saber de Jesus e tal. Você pensa nesse tipo de coisa. Não é exatamente isso que caracteriza a apostasia. A apostasia ela pode acontecer até mesmo com pessoas dentro da igreja, pessoas que estão participando ali da fé cristã. Só que é pessoas que não aplicam na sua vida aquilo que recebem de instrução pelo pastor, pela palavra de Deus, não colocam em prática. Elas se tornaram religiosas. Elas vão à igreja, elas participam, mas aquilo para elas não faz nenhuma diferença. Elas estão ali por estar. Isso também caracteriza a apostasia muito mais do que alguém que diz assim, não vou mais para a igreja, não quero mais saber disso e tal. Não é exatamente isso, é uma junção de todas essas questões, inclusive o coração do ser humano se tornando mais religioso, só que sem receber nenhuma vida disso que ele está vivendo. Ele vai na igreja, ele está junto, ele participa, mas isso não muda a vida dele, né? Então existe algo que precisa acontecer, então, e que vai culminar com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E este algo que precisa acontecer, então, segundo o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu convido você a olhar as aulas anteriores, é que vai se levantar, então, o anticristo, ok? Nesse processo desse levante desse anticristo, surge junto a tribulação, a grande tribulação, não é? E a apostasia. Nesse processo todo surgem essas coisas, o homem do pecado, o homem da perdição, a tribulação e a apostasia. Se essa tribulação é levantada pelo homem do pecado, pelo anticristo, é bem possível, assim como a apostasia também será fomentada por ele, né? Paulo fala disso aí em 2 Tessalonicenses, ok? Segundo Paulo, então, vai chegar novamente o homem que vai se colocar, então, nesse lugar santo como uma abominação. Assim como aconteceu com Antíoco Epifanes, segundo as profecias de Daniel, assim como aconteceu no ano 70 com o imperador Tito, novamente isso vai acontecer no nosso tempo, no tempo dos nossos filhos aí. Enfim, eu não sei se eu vou viver para ver isso, eu acredito que sim,
Mas isso vai acontecer mais uma vez. Alguém vai profanar o nome de Deus. Isso vai ficar visível a nível mundial mais uma vez, ok? Será levantado um terceiro templo? Não sabemos. Não sabemos se vai ser levantado um terceiro templo para daí vir um anticristo novamente, sacrificar dentro do templo ou sentar no templo. Nós não sabemos. Não sabemos nem se isso é necessário. Talvez alguém que se assente com poder sobre a igreja. Não é? Talvez isso já resolva a questão. Né? Tem surgido aí governos ateístas, imperadores e reis que se colocam no lugar de Deus e que estão já incorrendo ou reafirmando essa abominação novamente. Né? A igreja, então, ela vai ser perseguida, nós entendemos que ela vai ser perseguida nesse tempo. Tanto é que ela vai ser perseguida, nós entendemos assim, porque se você olhar e ler novamente Mateus 24, do 15 em diante, você vai perceber que nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: e por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. A tribulação, e por causa dos eleitos, essa tribulação será tão grande por causa dos eleitos, os dias serão abreviados, passarão mais rápido. Então é daí que nós tiramos estas afirmações de que a igreja não será poupada. Se você olhar no curso da história, você vai perceber que a igreja ela não é poupada da tribulação, mas ela é poupada na tribulação. Ela tem a presença de Deus. Por exemplo, os jovens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, quando estão lá na Babilônia, eles são lançados para dentro do fogo. Eles não são poupados de serem lançados para dentro do fogo, eles são lançados para dentro do fogo. Quando eles são lançados para dentro, quem é que está lá? Um homem. E ali a figura encarnada de nosso Senhor Jesus Cristo está lá dentro do caldeirão, né? E em tantos outros momentos da história da igreja, você percebe que a igreja não é poupada da tribulação. Ela entra na tribulação e aqui nós podemos fazer novamente essa afirmação aí, ok? Deus abreviará o tempo e o sofrimento por causa da igreja, então. Os cristãos não serão arrebatados antes da tribulação, como pensam alguns, né? Que, não, pastor, a gente precisa se safar aí, a gente precisa de um escape. Não, não tem arrebatamento antes da tribulação. A igreja entra na tribulação, ok? E isso vai culminar com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então. O tempo, então, é abreviado, existe um arrebatamento que acontecerá, então, quando Jesus chegar. O significado da palavra arrebatamento no texto bíblico é arrastado. Significa que a pessoa ela é arrastada, ela é levantada, ela não some, né? Você vê ela levitando, né? Sendo arrastada até a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa imagem que o texto bíblico nos passa, então, não é que a pessoa vai sumir, tá bom? Se você ler Lucas 21, você vai perceber que ele diz assim: quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, ele manda que nós façamos esse movimento aqui, ó. Olhar para cima. Porque já a redenção de vocês está próxima. Então perceba que há tribulação, a igreja está na terra. Quando nosso Senhor Jesus Cristo volta, a igreja é convocada a olhar para cima, né? Aguardando a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá para ler todos esses textos aqui, porque senão a gente não avança, tá bom? Mas aí eu convido você a ler lá depois. Lucas 21, ok? Leia o capítulo todo de Lucas 21, que isso vai te ajudar nessa visão. Arrebatamento secreto não existe, e aí o próximo passo, então, que nós estamos aguardando hoje é exatamente a grande tribulação. Nós estamos aguardando agora a grande tribulação. Lembra que Jesus ele deu a imagem de uma mulher grávida
com dores de parto, e essas dores de parto são falsos messias, falsos cristos, falsas religiões, guerras, rumores de guerras, pestes, pragas, doenças, ciúmes, apostasia, não é? Dentro da família, pessoas que são perseguidas dentro da família, às vezes por causa da fé cristã. Tudo isso são as dores de parto se intensificando então. E haverá um momento, que é aquele momento da grande tribulação, então, que é o momento em que a criança vai nascer, que é o momento em que a mulher sente mais dores. Aquelas dores de parto, elas são intensificadas então no momento em que a criança vai nascer. Isso para nós cristãos é a grande tribulação então. A grande tribulação, ela vai ter para nós esse caráter de dor, de sofrimento, né? Com a chegada aí também do anticristo então. Então nós estamos nesse momento aguardando a manifestação dessa grande tribulação, se é que já não estamos vivendo ela, e também essa chegada desse anticristo. O mundo inteiro está sendo preparado para isso, para um governo mundial, para um poder que se levanta pelo poder maligno, pelo poder do diabo. Eu não preciso nem dizer a você a capacidade do poder do diabo, a gente já estudou isso em aulas passadas, né? Nós vimos a capacidade que ele tem, e isso pode acontecer de uma hora para outra. É como essa pandemia que atingiu o mundo inteiro. Parar para pensar, você fala assim, rapaz, isso foi de uma hora para outra, de repente o mundo parece que virou de pernas para cima. Esse acontecimento tem esse caráter, ele é de uma hora para outra. Você vai ligar o jornal, no dia seguinte está instalado o caos, não é? Apocalipse 13 também nos mostra isso, né? O anticristo, a besta, né? Que difama Deus, Apocalipse 13. A besta, ou o anticristo, né, também será adorado como se fosse Deus. E aí está a profanação, novamente, da qual falou o profeta Daniel. Quando essa besta, quando esse anticristo for adorado como Deus, aí está a profanação, novamente, pela qual que aconteceu lá com Antíoco Epifânio no ano 165, que aconteceu no ano 70 com o imperador Tito, e agora vai acontecer de novo quando essa besta, esse anticristo, esse homem for adorado então como Deus, ok? Algumas aplicações para nós são importantes então depois dessa reflexão, desse fechamento da escola bíblica nesse versículo, né, nesse grupo de pensamento aí. A gente vai passar a tratar agora especificamente do momento em que Cristo voltar. No domingo que vem a gente vai falar disso, né? Quais são os acontecimentos quando Cristo aparecer, o que vai acontecer quando ele apontar nos céus, né? Algumas aplicações para nós que são importantes antes da gente concluir essa aula é que você percebe que o mundo não vai ter paz. Eu até estava conversando com um irmão essa semana, e ele conversando comigo e preocupado, né? Surgiu essa pandemia e o que virá pela frente? Eu disse a ele, irmão, o que virá pela frente é mais dor. Entende? A Escritura vai nos mostrando, à medida que você vai estudando a escatologia, que existe uma piora do estado de coisas. A mulher está com dores de parto, como Cristo disse, né? E a mulher, ela não vai morrer, o filho não vai morrer. Jesus não utilizou essa imagem. Ele utiliza as dores de parto até que acontece a tribulação, a grande tribulação, que a criança vai nascer mesmo, e aí a dor se intensifica ainda mais. Então não existe, irmãos, um período de paz. Não existe. Pode existir, sei lá, meses, sei lá, anos, mas essa paz é em locais específicos. Não é uma paz mundial,
não é uma tranquilidade mundial. Nesse mundo, Jesus já tinha dito, olha, vocês padecerão tribulação, vocês serão exprimidos nesse mundo, né? Então nós precisamos viver com os pés no chão. Não dá para sonhar, sabe, com elucubrando as coisas. Não, vai melhorar o mundo. Não, porque o mundo vai ser mais ético. Olha para a tua televisão. Aonde você está vendo o ético nesse mundo? Abra o jornal, leia o jornal. Perceba como os homens estão se degradando moralmente. Olhe para as nossas mulheres, como elas estão se degradando moralmente. Olhe para os nossos jovens. Então não há um processo de crescimento ético e moral. O que existe é uma degradação preparando a grande tribulação e a chegada do anticristo. Essa é uma afirmação bíblica, né? Há sempre uma piora do estado de coisas. Desculpa não ser tão otimista, mas é o que a Escritura vai mostrando, tá bom? Segunda coisa, amados, estejam em alerta. Estejam preparados. É melhor estar preparado para passar pela tribulação do que ser pego desprevenido. Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui mesmo em Mateus 24, ele já começa falando lá, por exemplo, em Mateus 24, verso 36, ele começa a exortar a respeito da figueira, a respeito da vigilância, o servo bom e fiel e o servo mau. Mateus 25, ele fala a respeito das 10 virgens, né? As 10 noivas, 5 eram prudentes e 5 imprudentes. O que nosso Senhor Jesus Cristo então está querendo dizer depois que ele finaliza o seu sermão? Ele olha para mim e para você e diz assim, ó, fique preparado, fique alerta, fique atento, viva a sua vida como um cristão de verdade, não seja pego desprevenido. Já pensou, Jesus aparece num momento que você não está esperando e você está lá bem alimentando o pecado? Você está lá com aquela imoralidade? Você já pensou nisso? Temos que parar para pensar sobre essas coisas. E aí você está num relacionamento infiel. Você está fazendo algo que não cabe para um cristão. Já parou para pensar nisso? Você seria colocado entre as noivas imprudentes, entre aquelas que não têm prudência, entre aquelas que não estavam se cuidando. Então, por isso que é importante esse momento da escatologia, para pensar, para estar de sobre alerta, aguardando a vinda do Senhor. Terceira coisa que é importante, Jesus fala sobre o surgimento de falsos cristos, falsas religiões, falsos profetas. Existem falsos profetas varrendo o mundo. Nós vimos aí o advento da teologia da prosperidade, com homens como Benihim, por exemplo, e tantos outros adeptos da teologia da prosperidade. Homens que você escuta eles têm uma boa fala, eles têm uma boa prédica, só que eles estão incorrendo em erro. Eles estão fazendo o povo de Deus negócio, estão negociando almas, não é? Existe agora surgindo, isso está assim explodindo, que é aqueles que nós chamamos de os pregadores coaching. São homens que são pregadores humanistas. Eles colocam o homem no centro de todas as coisas. Eles removem Deus dali e colocam o homem, coloca eu, coloca você. E a pregação deles é muito bonita. Fala sobre muito conforto, coisas confortáveis, coisas que você gosta de ouvir, coisas que eu gosto de ouvir, coisas que o nosso coração enganoso, ele abraça essas coisas. E Jesus já de antemão já havia falado sobre esses tais. Ele vai dizer no verso 4, olha, ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Eu já tenho dito a vocês já de antemão, né? Há homens, meus amados irmãos, que estão surgindo nesse momento buscando apenas seguidores, buscando apenas o próximo clique, o próximo curtir, que tem milhares e milhões de seguidores,
Alguns desses você já deve saber quem são. Dizem que você é o centro do coração de Deus. Não é? Não, não, não é. Nem você, nem eu, nós não somos o centro do coração de Deus. Deus é o centro do meu e do seu coração, ou pelo menos deveria ser. Mas o centro do coração de Deus, não. O centro do coração de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba como a fala desses homens vão enganando, e aí aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não amam a verdade, aqueles que não gostam de estudar a palavra de Deus, eles vão sendo enganados, vão sendo levados por essa doutrina, a operação do erro. Não creem na verdade, Deus envia a mentira e eles creem na mentira e são condenados junto com a mentira. Então estejam de sobreaviso, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu disse para vocês de antemão, para que vocês estejam preparados, tá bom? Espero que com essas palavras muitas dúvidas aí tenham sido dirimidas aí no seu coração, tá bom? Vou dar uma olhada aqui, ver se alguém fez alguma pergunta aqui para a gente poder responder antes. Só comentário? Ó, minha esposa falou que só comentários, então graças a Deus. Se você fica com alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aí para nós, tá bom? E na próxima aula a gente aborda aí a questão. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, tenha tirado aí algumas dúvidas que você tinha. Espero que eu não tenha acabado aí com algumas das suas fé, algumas das coisas que você acreditava sobre arrebatamento, essas coisas assim, tá bom? Mas Deus vai alicerçando a sua fé e a minha também, e vai nos ajudando a ter uma fé mais robusta, mais firme, mais sensata, né? Tá bom? Agradeço você que esteve aí comigo aí. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quero orar agora com você. E aí nós voltamos às 7 horas da noite com o sermão daí em Salmos 4, a exposição. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Papai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que instrui o nosso coração, que nos direciona. Muito obrigado, Deus, por ter nos revelado de antemão os acontecimentos, ó Deus, para nos prepararmos, para estarmos precavidos, Deus. Ajuda-nos a caminhar com sabedoria, de forma racional também, ó Deus, sem sonhar com as coisas que não procedem da Tua palavra, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, a cultivarmos a esperança no Senhor, a esperança no tempo eterno, a esperança naquele dia em que nós estaremos com o Senhor, ó Deus, e a estarmos prontos para passarmos por toda e qualquer provação que se instaure na nossa vida e na vida dos nossos demais irmãos, ó Deus. Nos fortalece a partir da Tua palavra, nos santifica também a partir dela. É no nome de Jesus que oramos para que possamos alcançar um coração sábio diante do Senhor. Abençoa também os nossos irmãos que estão aqui acompanhando. Ajuda eles a dirimirem as suas dúvidas, a tirarem as suas dúvidas também, ó Deus, a partir da exposição da Tua palavra. É em nome de Jesus, Papai, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe muito vocês. E 7 horas da noite nós estamos aí com a exposição do Salmo 4. Grande abraço.